E hoje nós vamos falar sobre Employer Branding, a força da marca empregadora em tempos de transformação. Vocês vão perceber o quanto isso é importante. E a nossa convidada de hoje é a Suzy Claverie. Espero que eu tenha pronunciado seu nome direito, Suzy. A Suzy tem muito tempo de experiência nesse mercado, trabalhando com Employer Branding, trazendo pessoas, mostrando para empresas como elas podem criar ambientes que sejam atrativos para os melhores talentos e reter as pessoas boas dentro das companhias. Suzy, é um prazer enorme ter você com a gente hoje. Prazer é meu, Júnior. Obrigada aí pelo convite. Eu acho que vai ser muito bacana aqui falar de Employer Branding para vocês. Não tenho dúvida, Suzy. Vamos passar para o próximo, Clarinha, só para mostrar aqui o que a gente vai aprender hoje. Como eu disse, essa gestão de marca, né? Transformar empresas em marcas admiradas, desejadas, transformar as empresas em marcas, numa marca empregadora. O que é isso? Aquela empresa que passa a ser desejada pelas pessoas, pelos funcionários, aquela empresa que os melhores talentos olham e digam assim, pô, eu quero trabalhar lá. E quem está lá dentro diz, eu não quero sair de maneira nenhuma, porque aqui é o melhor ambiente para eu estar hoje. A gente vai passar por 3 tópicos principais, o que é o Employer Branding e por que isso é importante. A gente vai mostrar um pouco da base estratégica do Employer Branding e dicas importantes sobre por onde começar. Devolvo a bola aqui para a Suzy. Suzy, seja bem-vinda mais uma vez. Estamos todos muito animados para te ouvir. Fique à vontade aí para compartilhar sua tela, para começar. Eu vou acompanhando aqui as perguntas no chat. Eventualmente vou te interrompendo aí para fazer perguntas, fazer alguma colocação, mas a bola está contigo. Muito obrigado. Vamos lá, fique à vontade. Peço aí a ajuda de vocês, então, para vocês me ajudarem a controlar o tempo, tá? Eu tenho um sério problema com isso. Fique à vontade que a gente vai te ajudando aqui. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Employer Branding, né? Então, algumas empresas aí já estão começando a fazer isso de uma forma mais consistente aqui no Brasil. É uma estratégia que começou já aí há uns 20 anos, mais ou menos, e agora no Brasil vem ganhando uma força bastante grande, né? Então, as empresas hoje que querem se destacar aí na questão de atração e retenção de talentos, tem que ter uma forte estratégia de Employer Branding, tá? Vamos falar um pouquinho, então, aqui rapidamente. O Júnior já me apresentou aí, mas só para vocês entenderem um pouquinho da experiência que eu já tenho nesse tema aí. Então, são mais de 10 anos trabalhando com esse tema aqui de Employer Branding no Brasil. Passei aí por empresas como Michael Page, como IBM, e atualmente eu estou no United Health Group, que é a empresa hoje que tem a Mil, América Serviços Médicos e a Optum, né? Então, a gente trabalha toda a questão de marca empregadora para todas essas marcas. Também sou criadora de uma hashtag chamada Não Seja Essa Empresa, que ajuda aí as pessoas a entenderem um pouco mais o que é, o que não é Employer Branding, quais são as boas práticas, o que não é tão legal de fazer. E também junto com o Caio Infante e com a Winnie Fernandes, eu sou cofundadora do Employer Branding Brasil, que é um ecossistema de canais aí falando sobre Employer Branding, é o maior ecossistema que a gente tem hoje falando sobre esse tema no país. Então, sejam bem-vindos também nesses canais aí para me adicionar nas redes sociais. Mas vamos lá, então. O que é esse tal de Employer Branding, né? Muita gente ouve falar, é uma questão de tendência, todas as empresas colocam isso no novo vocabulário. Se a gente fizesse aí o bingo do RH, com certeza Employer Branding estaria entre as palavras que as pessoas mais falam hoje, mas a verdade é que pouca gente entende o que exatamente é esse conceito e como aplicar ele na prática, tá? Na verdade, esse não é um conceito tão novo. Ele surgiu ali por volta da década de 90, então, com o Simon Barrow, quando ele era chairman da People and Business, e ele utilizou essa expressão Employer Branding pela primeira vez, né? Então, foi lá pela década de 90 que começou a se associar o conceito de marketing também para se formar uma marca empregadora, né? Se o marketing auxilia aí na marca comercial para ganhar visibilidade, para ajudar na reputação de marca, ele também ajuda na marca empregadora. Então, foi esses conceitos que começaram a ser criados aí, efetivamente, com essa denominação de Employer Branding que a gente tem hoje, né, lá pela década de 90. Então, não é algo tão novo assim. O problema é que as empresas ainda não entenderam como aplicar ele no dia a dia e como utilizar esse conceito de uma forma mais efetiva para realmente fazer funcionar junto com as estratégias de negócio, tá? Mas o que é, então, Employer Branding, afinal, né? No final das contas, o que significa realmente essa palavra? O que significa essa expressão? Eu gosto de falar que Employer Branding é a gestão de marca empregadora. Tudo que está relativo a branding, a gente está falando de uma gestão, né? De Employer Branding, a gente está falando de uma gestão de marca empregadora.
A gente está falando que é criar a reputação de uma marca como empregador. É um pouquinho do que o Júnior falou aí no começo, né? É fazer com que as empresas, que as pessoas, na verdade, desejem trabalhar naquela empresa. É criar uma boa reputação de marca para que as pessoas queiram trabalhar, os candidatos queiram ser atraídos ali pela sua empresa, trabalhar na sua empresa, e as pessoas que trabalham nela tenham orgulho de trabalhar nela também. Tá? É um lugar diferenciado, é ajudar a criar um lugar diferenciado de trabalho, tá? É atração e retenção de talentos, uma coisa que é muito importante também. Muitas empresas acham que o employer branding está só relacionado com a questão de atração de talentos e focam todos os esforços na questão de atração dos candidatos, mas se esquecem de um ponto muito importante: a reputação de marca empregadora, ela envolve todos os aspectos do candidato e do colaborador dentro da experiência de trabalho dele. Então, a questão da retenção também é muito importante. E aí a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, tá? Eu costumo dizer e brincar aí que ele é uma união, né? O employer branding é uma união do marketing, do branding, da comunicação com recursos humanos, né? A favor de recursos humanos para ajudar a promover essa atração e essa retenção de talentos. E eu costumo também dizer que as empresas escolhem os candidatos, mas hoje também os candidatos escolhem as empresas. E isso tem acontecido cada vez mais, né? E aí agora, principalmente nessa época de Covid, depois da pandemia, aí a gente está vendo que as empresas têm tido uma reputação de marca empregadora e têm se preocupado com isso também, porque os candidatos estão escolhendo e os colaboradores também estão escolhendo trabalhar em empresas das quais eles se orgulham de estar presentes, né? Então, esse é um ponto muito importante. Lá pela década de 70, quando a gente falava de universo de trabalho, ali 70, 80, a gente estava falando bastante de um trabalho bastante mecânico, né? Aquela coisa bastante, o chefe manda, o colaborador obedece, né? Não tinha questões de comunicação, não tinha pesquisa de satisfação sobre aqueles funcionários, sobre aqueles empregados, né? Era um sistema onde, principalmente, recursos humanos era extremamente operacional, era mecânico mesmo, né? Era realmente denominado ali, totalmente conectado com a questão de folha de pagamentos, né? Tanto como a gente demorou ainda tem muita gente que pensa, né, que recursos humanos ali é só a questão do DP, né? E a gente já está muito longe disso, tá? Às vezes a gente parar para pensar a quantidade de horas que a gente trabalha na vida, né? A gente tá, se você pegar uma pessoa hoje com 18 anos que vai se aposentar com 70 anos, ela trabalha em torno de 90 mil a 150 mil horas na vida dela. Isso representa 1/3 praticamente da vida dela toda trabalhando. Então, quando a gente fala de trabalho, é porque o trabalho realmente importa. E quanto mais a gente passa nesse ambiente de trabalho, mais a gente quer ser feliz dentro desse ambiente também. Mais a gente quer trabalhar numa empresa da qual a gente se orgulhe, mais a gente quer trabalhar num lugar onde a gente deseje estar. O trabalho é muito importante e vai continuar sendo. E cada vez mais, o que as pessoas esperam do ambiente de trabalho tem mudado. Se lá na década de 70 as pessoas trabalhavam para pagar as contas, para pagar os boletos, como a gente diz, né? Hoje essa questão já mudou muito, né? Então as novas gerações, e aí não só as novas gerações, não, estou falando de pessoas que já vêm mudando a mentalidade nesse tempo também, tá? E que não são tão novas, assim como eu. Mas a gente vem falando que as pessoas buscam outras coisas além daquele salário, né? Além daquela remuneração financeira para pagar as contas no final do mês. Então, essa é uma pesquisa que foi feita pela Manpower, aí, com mais de 19 mil pessoas, a grande maior parte delas aí realmente pessoas um pouco mais jovens, mas o que elas buscam hoje, então, no mercado de trabalho? Elas buscam oportunidade de crescimento, elas buscam reconhecimento, elas buscam compromisso social, elas buscam um ambiente de trabalho prazeroso e lá, por último, elas buscam remuneração e benefícios. Né? Então, se na década de 70, de 80, até de 90, a gente estava falando que remuneração e benefícios eram o mais importante, hoje ele já está lá embaixo dessa lista. E aí, isso faz com que as empresas precisem se reinventar também, porque para atrair um bom candidato, um bom talento para trabalhar com você, para continuar mantendo o seu negócio ali executado de uma forma bem consistente, não basta você ter o melhor salário. Então, não basta você tirar do concorrente ou oferecer o maior retorno financeiro ali para aquela pessoa. Talvez possa até atrair algumas pessoas até serem atraídas no primeiro momento, mas depois isso não se sustenta, porque você também não vai conseguir sustentar esse aumento aí salarial dela por tanto tempo, né? E ela também vai começar a olhar outras coisas na sua empresa no dia a dia que vão atraí-la ou não. Então, isso é o employer branding, a gente ajuda a construir essas oportunidades dentro das empresas, tá? E a olhar para muito mais do que remuneração e benefícios, a olhar para outros diferenciais que são muito mais verdadeiros e que são cada vez mais importantes para esses profissionais no novo cenário.
Quando a gente está fazendo um comparativo aí de como é que era no passado e como é que é hoje, a gente vê bastante claramente, né, que antes a gente tinha lá a questão de talent acquisition, os times de recrutamento e seleção, trabalhando bem lá no final do funil de recrutamento, que a gente chama, né? Ou seja, atuando quando o candidato já estava no sistema deles, no ATS, já tinha enviado o currículo para eles, né? Aí, então, começava o trabalho de recrutamento e seleção. Hoje, com todas as empresas aí querendo buscar os melhores talentos do mercado, e esses talentos aí, como vocês viram, com poder, né, para conseguir escolher onde eles querem estar, esse poder mudou de mão, né? Não é mais da empresa, é do candidato que escolhe onde ele quer estar. Então, isso faz com que a empresa tenha que trabalhar esse candidato, esse potencial candidato, muito antes do que quando simplesmente ele se aplica ao processo seletivo dessa empresa. Ele precisa ter visibilidade de quem é aquela empresa como marca empregadora, você precisa chamar a atenção daquela pessoa, ela precisa entender, ter uma consciência de que realmente você é uma empresa para ela trabalhar. Depois, sim, é que ela vai ter o interesse ou ela vai considerar a sua empresa para trabalhar, até chegar no momento que ela fala, eu quero trabalhar nessa empresa. E aí, então, ela vai fazer de tudo, se aplicar nos processos seletivos, conversar com gente da tua empresa, buscar as pessoas no LinkedIn, adicionar o pessoal da tua empresa no LinkedIn, falando que ele quer participar, né, que aquele candidato quer participar das oportunidades da tua empresa. Aí é quando ele realmente deseja trabalhar na tua empresa e aí ele toma a ação de se candidatar então às suas vagas, tá? Esse é o novo sistema. Então o Employer Branding, ele vai muito além do processo seletivo em si. Ele começa muito antes desse processo seletivo. E cada vez mais é importante que as empresas tenham essa consciência para conseguir trabalhar esse processo, porque se você não está fazendo, o teu concorrente está. Se você está pensando só em atração de candidatos quando ele chega no processo seletivo, o que acontece? Teu concorrente já está lá na frente, está produzindo, né, a reputação de marca empregadora muito antes desse candidato se aplicar aí ao processo seletivo. Ele está conquistando o cara que você quer como talento muito antes de você. Então, é preciso pensar em Employer Branding desde já. E se eu fizesse essa pergunta para vocês aí? Podem responder no chat, tá? Depois o pessoal me ajuda aí também. Por que as pessoas escolhem a sua empresa, né? Ou escolheram a sua empresa para trabalhar? Se eu fizesse essa pergunta para você hoje, você sabe responder por que as pessoas escolheram trabalhar na sua empresa? Essa é a pergunta mais importante que você tem que fazer quando você está falando de Employer Branding. Se você não sabe essa resposta, então comece a buscar essa resposta a partir de hoje. E o que acontece é que muitas vezes, e muitos líderes acham que sabem essa resposta. Será que essa resposta é de verdade? Será que é realmente aquilo que você, como líder, como gestor de uma empresa, quando responde essa pergunta, e quando você realmente vai perguntar para os seus funcionários, será que eles respondem a mesma coisa que você acredita que eles respondem? Essa é a questão. Né? As pessoas estão na tua empresa por algum motivo. Qual é esse motivo? Qual é esse diferencial que faz com que as pessoas estejam trabalhando para você e não para o teu concorrente? Essa pergunta é fundamental porque é a partir daí que vai surgir toda a tua estratégia de Employer Branding, tá? Por que elas hoje, então, estão aí, optaram por estar, né, não por estar numa outra empresa, ou por que ela recusou uma proposta do concorrente para estar trabalhando com você hoje? Essas perguntas são importantíssimas, né? Na verdade, a gente quer saber por que as pessoas amam trabalhar na sua empresa hoje. Essa resposta, a sua cultura não dá, a tua identidade corporativa não dá. Quem dá essa resposta é algo que em Employer Branding a gente chama de EVP, ou de Employer Value Proposition, ou traduzindo aí, propostas de valor do empregador. É aquilo que torna você único como empresa. É por isso que as pessoas estão na tua empresa hoje e não na tua concorrente. Pode ser salário? Até pode, mas com certeza vai estar passando por oportunidades de carreira, por ambiente, por uma série de outras coisas que fazem com que as pessoas estejam aí dentro da tua empresa. Então, saber essa resposta é a base para que você consiga trabalhar a tua estratégia de Employer Branding de maneira consistente. O EVP é o que vai ajudar você a vender para os seus candidatos aquilo que é certo, aquilo que é genuíno, que é verdadeiro, que realmente você entrega como empresa, né? Aquilo que você oferece realmente para os teus funcionários, né? Então, é importante que você entenda todo esse processo. E aí uma coisa que sempre me perguntam também, que eu costumo colocar nas minhas apresentações é: mas eu tenho a minha cultura, eu não preciso de Employer Branding. E aí eu costumo explicar um pouco a diferença entre cultura, entre EVP e Employer Branding.
porque eles realmente são coisas diferentes, com propostas diferentes, finalidades diferentes, mas eles são complementares. Então, aqui só para vocês entenderem rapidamente, né? Cultura é aquilo que a empresa é. Dá para a gente dizer que é o DNA daquela empresa, né? A gente está falando dos valores, dos símbolos, das práticas, de tudo aquilo que está coordenado ali, enrustido na tua empresa, né? Seja visível ou seja aquela cultura que a gente fala que é invisível, né? Que está aí nos bastidores circulando na tua empresa. Mas é o DNA da tua empresa, é aquilo que você é. O EVP é a consolidação do que faz com que o profissional queira, né, ou goste de trabalhar em uma empresa. É como os seus funcionários percebem, né, como é que eles sentem a emoção de trabalhar na tua empresa, como eles falam para as outras pessoas de como é a experiência de trabalhar na sua empresa. E o Employer Branding é justamente essa identidade, tá? É essa identidade que reflete, né, o EVP, é como é que você comunica isso para fora. Então, de uma maneira bem simplista, é assim que a gente define cultura, EVP e Employer Branding. Cultura é o que a empresa é o DNA dela. Quando a gente fala de EVP, o EVP é que responde aquela pergunta: por que as pessoas amam trabalhar na sua empresa? Essa pergunta não é respondida pela tua cultura. Essa pergunta você não vai encontrar resposta dentro da tua cultura. Você vai encontrar falando com os teus funcionários, né? E entendendo como é que eles percebem a sua empresa, né? Como é que eles reconhecem a tua empresa, ou como você também, como líder, gostaria que a sua empresa fosse reconhecida, tá? Já o Employer Branding é como você, é o que e como a empresa diz o que faz, ou seja, é como você comunica o teu EVP, né, a tua proposta de valor para o mercado, é como você comunica tudo aquilo que você tem de bom, tudo aquilo que você oferece realmente na prática para os teus colaboradores. Como você comunica isso, e aí vai passar por todas as estratégias de marketing, de branding, de comunicação. Então, o Employer Branding, ele vai gerenciar o EVP. Por isso que a gente fala que toda estratégia de Employer Branding, primeiro passo dela precisa ser identificar qual é o EVP da sua empresa. É responder de maneira muito inteligente, né, e muito consistente essa pergunta: por que as pessoas amam trabalhar na sua empresa? Mas como é que tudo isso se conecta, né? Essa é uma pergunta bem interessante. Tá bom, mas e agora? Como é que a gente enxerga tudo isso dentro de uma estratégia? Então, eu acho que um desenho sempre ajuda, né? É sempre bom essa parte, né? Então, como é que tudo isso se conecta? A tua cultura, a tua missão e os teus valores, eles vão estar lá no centro da tua empresa. Já o EVP, ele vai estar perguntando, ele vai estar respondendo uma pergunta que a cultura não responde, que é por que as pessoas amam trabalhar na sua empresa. A partir dessa resposta, você consegue, então, traçar a estratégia de Employer Branding, que vai envolver todos os canais aí de marca, sejam os canais digitais, o seu site de carreira, a forma como você vai a público, as suas campanhas promocionais para atração e retenção de talentos, a forma como você fala sobre comunicação interna com os seus colaboradores, tudo isso vai estar dentro da tua estratégia de Employer Branding. E essa estratégia de Employer Branding vai permear toda a experiência, seja do candidato, seja do colaborador, porque a gente entende que essa experiência é única, né? É importante que o colaborador conheça, que o candidato, na verdade, conheça a tua empresa, considere a tua empresa, se aplique no teu processo de recrutamento, né? E depois ele vai passar pelas fases de onboard, de desenvolvimento, de retenção dentro da tua empresa, e ele vai levar a tua marca empregadora junto. Pensa nisso sempre quando você for falar. Não é só a questão da atração, mas pensa no desenvolvimento profissional das pessoas que trabalham na tua empresa hoje, dos teus colaboradores. Eles também levam uma imagem, uma reputação de marca empregadora. Se aquele desenvolvimento for positivo, aquela reputação de marca empregadora vai ser positiva para aquele colaborador também. Já se for negativo, se ele não tiver desenvolvimento, não tiver oportunidade de carreira, não tiver uma liderança adequada, ele vai também ter uma impressão ruim de marca empregadora. Essa reputação não vai ser boa também. Isso vai até a separação e muitas vezes além disso, né? Quando a gente está falando de separação, a gente está falando de uma demissão voluntária ou involuntária ou de uma aposentadoria. Mas quando esse colaborador ele se separa da tua empresa, de qualquer forma, ele está levando uma imagem da tua marca empregadora. Se a separação for ruim, se a demissão dele for ruim, for conturbada, não for feito um processo adequado para a identificação dos motivos, por exemplo, por que ele está deixando a empresa,
isso faz com que ele leve uma reputação de marca empregadora ruim para o mercado. Ele vai falar para as outras pessoas e vai falar, olha, na empresa X eu passei por lá e não foi legal, a minha experiência não foi boa. E aí ele vai começar a ajudar a propagar uma imagem negativa, uma reputação de marca empregadora negativa da tua empresa. Do mesmo jeito que se essa separação também for positiva, né, se mesmo sendo demitido, por exemplo, ou se ele saiu por uma questão pessoal dele, ele leva uma imagem positiva de marca empregadora, não tem nada melhor para a gente como empresa do que ouvir, por exemplo, uma pessoa falar, olha, eu trabalhei naquela empresa, nossa, eu queria muito voltar para lá de novo, nossa, eu gosto muito de trabalhar naquela empresa, é tão bacana, né, eu queria entender um pouco mais como que é trabalhar naquela empresa, ou conta para as outras pessoas. Tem muita gente que às vezes se aposenta e fala para os filhos, para os netos, né? Eu queria que vocês trabalhassem naquela empresa que eu trabalhei também. Né? Isso é falar sobre reputação de marca empregadora. Isso é relevar uma reputação de marca empregadora positiva. Por isso que a gente não tem que pensar só na questão da atração, mas principalmente em como essa marca empregadora interage em todos os pontos de contato com o candidato e com o colaborador. Tá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui para tentar trazer um pouco de uma forma mais prática. Tá? Quando a gente está falando de employer branding, a gente está falando de estratégia. E essa estratégia ela tem que estar alinhada com tudo aquilo que você tem de objetivos de negócio. Por exemplo, se o teu objetivo de negócio é atrair pessoas, então a tua estratégia tem que estar muito forte na questão de atração. Se é reter pessoas, então a tua estratégia de employer branding tem que estar com um foco interno muito maior, né? Pensando em reduzir o turnover, pensando em como é que eu vou fazer através de marketing, de comunicação, de posicionamento de marca, de ajudar a criar experiências mais positivas para os colaboradores, eu vou conseguir trabalhar essa retenção também. Tá? Então, a gente tem que estar pensando em tudo isso. Quando a gente faz uma estratégia de marca empregadora, além de responder aquela pergunta do EVP, né, que é extremamente essencial para que você construa uma estratégia consistente, é também importante entender de negócio. Mais do que falar que employer branding é um post legal na rede social, é um crachá colorido, vai muito além disso. O employer branding traz resultados efetivos de negócio se ele é feito de uma maneira correta, coerente, focado naquilo que a tua empresa precisa. Por isso que também não dá para fazer benchmarking. Né? Achar que você pode, por exemplo, copiar e colar a estratégia de outra empresa para você utilizar no teu employer branding, está errado. As estratégias daquela empresa estão focadas no objetivo, ou deveria estar focada nos objetivos de negócio dela, que são provavelmente diferentes do seu, mesmo que seja do mesmo segmento, mesmo que seja um concorrente teu. Tá? Então, é impossível a gente fazer copy-paste. O que dá para a gente fazer é, vamos mostrar um pouco de que boas práticas são essas quando a gente fala de employer branding, mas a lição de casa vai ser justamente você pensar como é que aquilo se conecta com o teu negócio e como é que você consegue fazer com que aquilo funcione efetivamente para as necessidades de negócio que você precisa. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o United Health Group, né, que é justamente a empresa onde eu trabalho. A gente tem uma estratégia muito forte de marca empregadora e a gente leva isso muito a sério, tanto que existe uma área bastante grande aí trabalhando a questão de marca empregadora. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de como é que essa comunicação pode ser profunda. Além do EVP, que a gente já tem as nossas propostas de valor, a gente trabalha as propostas de valor de maneira diferente para cada tipo de público que a gente quer atrair. Por exemplo, se eu quero atrair, a gente está no mercado de saúde, né? Então, se eu quero atrair uma enfermeira, a minha forma como eu falo, a minha proposta de valor que eu vou oferecer para aquela enfermeira é diferente da que eu vou oferecer para um médico, por exemplo, porque ele vai ter motivos para estar na minha empresa diferentes. Provavelmente as oportunidades de carreira ou as necessidades daquelas pessoas, né, de profissionais diferentes, vão ser diferentes. Então, eu também tenho que me comunicar de maneira diferente com elas. Embora o meu EVP seja o mesmo para todas essas personas que a gente chama, né, essas características de pessoas assim diferentes, exclusivas, esses grupos de pessoas, o meu EVP é o mesmo, mas eu escolho quais são as propostas de valor que fazem mais sentido para cada um desses grupos. Né? Por exemplo, para uma enfermeira, talvez faça mais sentido para ela a oportunidade de carreira, ou a necessidade de trabalhar os quesitos de compaixão. Para aquele médico, talvez valha mais a questão de visibilidade, ou questão de estar dentro das inovações, de tecnologia, de coisas que ele possa fazer, pesquisar, ser diferente. Então, as minhas propostas de valor, embora elas sejam a mesma, elas continuam passando aí de acordo com as personas de maneira diferente. Isso é trabalhar a comunicação segmentada
segmentada dentro do Employer Branding. E isso é muito importante para que você atraia as pessoas certas. Lembrando que a gente não precisa atrair todo o mercado, a gente precisa atrair as pessoas certas para a nossa empresa, né? E aí eu mostro um pouco para vocês aí como é que essa identidade visual permanece em todos os aspectos, né? Então, desde um folder que a gente leva para uma universidade para fazer um stand, desde todos os corredores, por exemplo, onde a gente leva aí as pessoas para fazer as entrevistas. Então, aquilo que ela encontra como imagem, como identidade visual, como linguagem que a gente usa para elas para falar no site, para falar nos canais de carreira, para falar em todos os lugares com ela, elas encontram inclusive isso fisicamente. A gente faz com que essa marca empregadora seja vista de uma maneira única, né? Então, qualquer lugar que ela olhe, seja físico, seja digital, ela entende que a gente está falando, que é uma marca específica que está falando com ela naquele momento. E isso é muito importante para a gente conseguir conduzir uma boa estratégia de employer branding. Aqui eu trouxe um outro exemplo também, pensando na questão da própria atração também. A Atento teve uma sacada muito legal, não agora, né, no Covid, isso já aconteceu antes, mas de como se comunicar com as pessoas digitalmente, né? Pensando nessa questão de experiência, de marca empregadora, de como é que pode ser facilitado o processo seletivo. A Atento começou a criar aí grupos no Facebook, no Instagram, começou a criar alguns chatbots, elas começaram a puxar palavras que as pessoas digitavam nas redes sociais e que tinham a ver com as oportunidades de trabalho que elas estavam oferecendo, e aí o chatbot, né, aquela maquininha ali que está por trás, conseguia conversar com essas pessoas, né, e aí fazer algumas primeiras perguntas, evitando que o recrutador tivesse que entrar naquela conversa, né? Então, facilitava e deixava o tempo do recrutador para realmente aquilo que interessasse. E eles conseguiram diminuir aí para cerca de 30 e poucos dias que eu acho que eles tinham de recrutamento, para um processo de recrutamento de 7 dias, totalmente digital, né, onde primeiro começava a interação do candidato com a própria marca, mas através de um chatbot. Depois de fazer as primeiras perguntas para esse candidato, eles começavam a fazer filtros de quem que se encaixava nas vagas e tinham também a certeza ali do candidato se interessava para ele fazer parte daquele processo seletivo ou não. Caso sim, ele conversava online com o recrutador e depois ele conseguia fazer o agendamento da entrevista com o gestor também em todo o ambiente online, pensando que as pessoas que são atraídas ali, pensando de novo, quem é que você quer atrair? As pessoas que a Atento precisava atrair era o pessoal de call center, né? O pessoal que às vezes não tinha uma informação tão grande, não tinha dinheiro às vezes para se deslocar para fazer os processos seletivos presencialmente em algum lugar, né? Às vezes passava o dia inteiro ali esperando para fazer o processo seletivo, não tinha dinheiro para o almoço, não tinha dinheiro para a condução. Tudo isso foi pensado para transformar esse processo digital, né? Bastava essa pessoa ter um celular, ter um acesso a uma conta ali, ter um Wi-Fi, alguma coisa, ela conseguia participar do processo seletivo totalmente online, né? Ele só tinha contato depois com a empresa, efetivamente, no primeiro dia de trabalho dele, porque, inclusive, todos os documentos aí para o processo de onboarding eram enviados digitalmente. Isso faz com que, né, as pessoas entendam que realmente a marca empregadora está em todos os lugares, né? Está em todos os locais, e a gente pensa, quando a gente pensa em reputação de marca empregadora, em estratégia de employer branding, como é que vai ficar a percepção desse candidato, ou o que eu posso fazer para melhorar a experiência desse candidato ou desse colaborador, para que a minha imagem de marca, a minha reputação de marca empregadora seja positiva. Tá? Então, é nisso que vocês têm que pensar também. O caso do LinkedIn também é bem interessante, aí pensando um pouco mais na questão do onboarding, né? Como é que hoje as empresas fazem onboarding, né? Ou pelo menos faziam até antes do Covid. Sentava todo mundo ali numa sala, colocava todos os novos funcionários, entregava uma caneta e um bloquinho para eles e falava, é isso, né? Vamos lá, todo mundo para suas mesas de trabalho. O LinkedIn pensa de uma maneira muito diferente. Ele pensa que isso pode ser muito mais personalizado. Então, além, obviamente, desses contatos físicos que existiam anteriormente, o LinkedIn mandava kits personalizados para cada um dos candidatos. Nenhum candidato ganhava um kit de onboarding igual. Isso tem uma referência com a marca empregadora de maneira absurda, porque até hoje eu converso com as pessoas do LinkedIn e quando eles falam, o meu kit, né, ou eles têm alguma coisa que eles receberam no kit, que vira quase que um amuleto para eles quando eles estão ali dentro, né? Porque aquilo foi feito para ele, foi criado para ele, foi pensado nele, e nenhum outro colaborador ali do LinkedIn tem um item igual.
Como é que era feito esse processo? Então, eles tinham vários itens disponíveis, e aí, pensando no perfil do candidato, o gestor que ia receber aquele candidato e também as pessoas que iam receber aquele candidato na equipe ajudavam a escolher os kits que compunham o kit de onboarding daquele candidato, né? O kit de recepção daquele candidato. Então, quando ele chegava na empresa, ele recebia algo totalmente personalizado. Isso tem uma conexão enorme com marca empregadora, porque a gente está falando de segmentação, a gente está falando de personalização, né? E não de massificação, como a gente falava no passado. A pessoa que se sente única, portanto, a reputação de marca empregadora para ela tem um valor muito adicional, né? Esse caso, por exemplo, da IBM, então é um caso muito legal, tem uma plataforma da IBM que chama YouLearning, né? E nessa plataforma da IBM é quase como se fosse um Netflix de vários conteúdos. Então, você preenche ali todo o teu perfil, né, de como é que você é, quais cursos você fez, qual é o teu histórico profissional, por onde você já trabalhou, e ele começa a te indicar cursos baseado naquilo que você quer para pensar no futuro. Ah, eu quero virar um gerente de produto. Hoje eu sou um analista, eu quero virar um gerente de produto. Ele vai buscando ali dentro da plataforma cursos que possam ser interessantes para você, tá? E à medida que você vai fazendo cursos, ele te indica outros cursos, né? Então, é uma forma muito mais diferente da tradicional, né? De que a gente senta todo mundo na sala de aula e oferece para todo mundo o mesmo curso, pensando que está todo mundo na mesma página ou que todo mundo quer a mesma coisa. Quando a gente está falando de marca empregadora, de gestão, de reputação de marca empregadora, principalmente pensando no futuro, a gente está falando nessa questão de personalização. De como é que a gente pode transformar aquele processo de aprendizagem em algo único. Então, se você pegar todos os milhares de colaboradores que a IBM tem hoje, cada um vai ter um processo diferente de entendimento, né, de desenvolvimento aí, que pode ser feito especificamente para ele. Isso tem uma questão de importância de marca empregadora, de conexão com uma marca empregadora muito forte. É alguém que está pensando, né, como marca de uma forma muito personalizada para atingir os objetivos que você tem como colaborador, né? Tem um exemplo aqui também da Starbucks, pensando em como é que a gente pode valorizar essas pessoas, que às vezes as pessoas querem ser vistas, né? Ou querem ser, os colaboradores querem ser colocados, né, para fora, querem que as pessoas vejam eles, querem que elas tenham reconhecimento para eles também, né? E quando a gente pensa em Starbucks, a gente está pensando numa pessoa do cafezinho ali, né? Como é que a gente tira essa percepção e faz com que essas pessoas ganhem valor realmente efetivo, né? Então, o Starbucks criou várias, né? Umas várias redes deles que conseguem valorizar de maneira individualizada o colaborador, né? Então, ele mostra quem é aquele colaborador por trás do uniforme que ele está usando. Ele faz essa rede específica para trabalhar, né? O Starbucks Jobs é uma rede do Instagram que é específico para trabalhar como os colaboradores deles são vistos, e eles contam histórias, que está muito conectado com a questão de employer branding. Quando a gente está falando de employer branding, de criar uma reputação de marca empregadora, a gente está falando de criar histórias consistentes também. Então, a questão do storytelling está muito conectada com esse ponto. Como é que a gente cria, como é que a gente mostra essas pessoas, como é que a gente mostra que elas estão felizes aqui dentro, como é que a gente mostra o dia a dia delas como um reflexo para que a gente possa atrair outras pessoas, e como é que a gente pode valorizar as pessoas que estão trabalhando aqui com a gente também nesse processo, para que elas também tenham um processo de retenção melhor, né? Então, o Starbucks consegue fazer isso muito bem também. A Mafre também pensou aí, quando a gente estava falando que a marca empregadora passa por todos os pontos do candidato, né? Por todos os pontos do candidato, tem essa questão também. Quando a gente está desligando uma pessoa, quando ela está se aposentando, o que a gente faz com aquela pessoa, né? No dia seguinte, a gente desliga a chavinha e faz com que ela assista a Netflix sentada no sofá. Quantas pessoas não entram em depressão nesse processo, às vezes por terem trabalhado numa empresa a vida inteira, e aí do dia para a noite elas têm que ser desligadas ou têm que ser aposentadas ali e não estão preparadas para isso. Então, a Mafre, pensando na reputação dela como marca empregadora e também na questão de responsabilidade social, né, de como é que pode diminuir, por exemplo, aí a questão de depressão das pessoas, né, a questão de como é que essas pessoas conseguem se sentir úteis mesmo depois da aposentadoria. 2 anos antes, elas faziam um trabalho prévio com essas pessoas que iriam se aposentar, falando para elas sobre educação financeira, sobre saúde, né, pensando para elas também o que elas queriam, né? Se elas queriam realmente se aposentar, se elas querem abrir um novo negócio, se elas querem continuar trabalhando. Então, elas entendem que a Mafra entendeu aí que reputação de marca empregadora vai em todos os pontos da jornada desse candidato e desse colaborador, tá? Então, aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, de como uma estratégia de employer branding pode funcionar de maneira efetiva em toda a jornada desse colaborador e desse candidato. Mas aí vocês vão perguntar, e se eu não tiver uma estratégia de employer branding, né, o que eu faço?
Eu vou dizer para vocês que vocês vão estar, né? Eu gosto dessa frase, brand or be branded, né? Marque ou seja marcado aí numa tradução muito literal, né? Porque as pessoas, se você não trabalhar a sua estratégia de employer branding, as pessoas já estarão falando sobre a sua marca de qualquer maneira, né? Eu gosto dessa frase do Jeff Bezos que diz que marca é o que as pessoas dizem, né? Quando você não está na sala. E é justamente isso, né? Como que é a reputação da tua marca empregadora? Apesar de você poder não fazer um gerenciamento de marca empregadora, ou seja, não estar pensando na reputação da sua marca empregadora de maneira estratégica, as pessoas estão falando sobre a sua marca. Olha quanta coisa está acontecendo em apenas um minuto. As pessoas estão falando sobre a sua marca em todas as suas redes sociais, quer você queira ou não. Elas estão deixando depoimentos ali sobre a tua marca no Glassdoor, no Indeed, no InfoJobs, em tantos outros canais de carreira aí. Elas estão falando sobre como é a experiência de trabalhar com você. E se você não sabe qual é essa experiência, não gerencia, não administra essa experiência, você deixa com que as pessoas falem o que elas quiserem a respeito da sua marca. E isso pode ser bom, mas geralmente é ruim, tá? Então, se você tiver uma estratégia boa de employer branding, como é que isso importa para você? Importa nos resultados efetivos de negócio. Tem resultados comprovados de que as empresas que têm um forte posicionamento de employer branding atraem mais candidatos para os processos seletivos. Ou seja, o teu esforço de contratação, o teu tempo de contratação, o teu investimento de contratação diminui nesse cenário quando você tem uma boa reputação de marca empregadora. A gente também está falando de conseguir aí, então, mais prováveis, né, atrair mais talentos para processo seletivo, e às vezes um talento para um processo seletivo já é o bastante. É melhor você ter um talento do que você ter 5.000 pessoas candidatadas na sua vaga e nenhuma servir efetivamente para a cultura da sua empresa. A gente está falando que com employer branding é mais fácil ter um aumento considerável no engajamento dos funcionários, então isso se conecta com a questão de diminuição do turnover também. Isso é bastante importante para reter os talentos. E a gente está falando que 11% diminui pelo menos aí quando a gente tem uma boa proposta de valor dos empregados, a gente consegue fazer com que esse turnover também diminua nesse cenário, tá? E aí, provavelmente, vocês vão estar perguntando, tá, mas por onde eu começo, né? Então, além dos exemplos que eu dei para inspirar vocês aqui nesse setor, eu daria algumas dicas. É difícil falar sobre isso porque não tem uma receita de bolo. Eu adoraria dar para vocês aqui uma receita de siga todos esses passos e você vai ter uma ótima estratégia de employer branding. Mas a gente está falando de estratégia, a gente está falando de personalização e isso não tem fórmula pronta. Então, o que eu posso deixar de dicas aqui para vocês é que é importante conhecer a tua cultura. O employer branding precisa estar conectado com aquilo que você realmente é, né? Se a tua empresa não tem lá, não tem um perfil para ter escorregador colorido e piscina de bolinhas, não adianta você criar isso e depois não deixar os funcionários usarem o videogame, né? Então, tudo que você precisa criar como employer branding precisa estar conectado com aquilo que você é como cultura. É importante também conhecer o teu negócio. O employer branding, a estratégia de employer branding precisa estar muito conectada com aquilo que a tua empresa precisa, senão ela não vai obter resultados, e se não obter o resultado, não tem valor. Employer branding precisa estar conectado, você precisa antes fazer as perguntas, né? O que o meu negócio precisa? Quem ele precisa atrair? Como vai ser o crescimento? Qual é o tipo de perfil? Qual é o tipo de pessoas? Para onde ele vai crescer? Quantas pessoas ele precisa mais para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, né? Você precisa também conhecer as pessoas. Quem são as pessoas que você quer atrair? Quem são as pessoas que você quer reter? Justamente para fazer essa questão de personalização, para conversar na linguagem dessas pessoas, para você atrair de maneira certa. Precisa, obviamente, identificar o seu EVP. Já falei para vocês que ele é a base da estratégia de employer branding. Sem ele, você não consegue vender de maneira correta a tua proposta de valor como empregador. E aí o que acontece é que você vai ter aquelas empresas fakes no mercado, né? Aquelas empresas que vão vender algo que elas não são. E que depois, quando um colaborador entra com aquela venda maravilhosa e ele se torna, o candidato se torna um colaborador, depois de 3 meses ele fala, nossa, não era nada disso que eu esperava dessa empresa, não era nada disso que me foi vendido no começo do processo seletivo. E aí também é importante que você faça um diagnóstico, né, então aí da tua empresa toda, né, para que você entenda realmente, né, quem é a tua marca e como é que ela está sendo posicionada. Você foque também nessa questão de experiências, pensando que a experiência vai desde a experiência do candidato até a experiência do colaborador completa, que aí passa por todos os processos, por todos os pontos aí da jornada do colaborador. E, obviamente, é importante definir métricas, né? Nenhum employer branding tem um resultado efetivo se a gente não souber o que a gente quer, onde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir e como é que a gente vai medir.
Então, no final do dia, o que eu queria dizer para vocês é justamente isso. Employer branding, se a gente fosse resumir de uma maneira bastante simplificada, é tudo sobre pessoas e é tudo sobre experiências, é tudo sobre como construir uma boa reputação de marca empregadora para que essas pessoas tenham uma boa experiência como candidato ou como colaborador dentro da tua jornada do trabalho. Sensacional, Suzy. Eu ia te interromper aqui para fazer umas perguntas no meio do texto, mas tava tão bom, fluindo tão bem que eu deixei para fazer agora no final. Nesse cenário que a gente está vivendo agora de coronavírus, onde as empresas estão demitindo, como manter uma característica de uma empresa amigável ou aberta à contratação, ter um ambiente bom, enfim, como equilibrar isso, conseguir esse resultado nesse momento onde elas estão tendo que demitir? A gente tem vários exemplos aí de empresas, né? Obviamente, muita gente demitindo nesse cenário, né? E tem sempre a forma mais humanizada de fazer esse processo. Quanto mais você pensar em como é que aquela reação, né, vai ter nos teus colaboradores, nos teus ex-colaboradores e no mercado, fica mais fácil pensar assim, né? Você pode simplesmente, já teve empresas que demitiram aí, colocaram todo mundo numa live e demitiram milhares de pessoas ao mesmo tempo, sem saber que as pessoas não sabiam que aquilo ia acontecer. Imagina a sensação ruim, né, de você ter trabalhado numa empresa e de repente num cenário desse, não é só a sensação de demissão, mas a sensação de falta de personalização, né, como é que aquelas pessoas podem, né, trabalhar ali para melhorar ou para pensar o que elas podem fazer melhor. Muitas vezes elas nem sabiam ali naquele momento por que elas estavam sendo demitidas, né, foi uma demissão em massa aí feita pelo um canal digital online, né. Em compensação, outras empresas foram muito mais humanas e mesmo num cenário onde elas tiveram que demitir gente, as pessoas saíram de lá e falaram, caramba, valeu a pena ter estado aqui, né? Então, o processo humanizado, como é que isso foi feito? O Airbnb, por exemplo, é um super exemplo de que tem feito um processo bastante interessante, né? Então, o próprio CEO deles colocou em toda a página dele de uma forma bem clara por que estavam sendo acontecidos os motivos de demissão, por que estava naquele cenário, o que eles tinham perdido ali de custos, de receitas, né, para precisar demitir as pessoas naquele momento. O processo foi feito de maneira muito humanizada, né? As empresas estão trabalhando, as empresas às vezes que precisam demitir muita gente também, estão pensando em como é que eu posso trabalhar isso de maneira individualizada, mesmo que eu passe 3 semanas tendo que demitir alguém, eu vou demitir um por um, mesmo que seja por vídeo, né? Explicando para ele o motivo, tentando, né, entender a dificuldade dele naquele momento. Claro, falar de demissão nunca vai ter um cenário bom, né? Nunca é 100% bom, mas como é que você pode diminuir o impacto na tua marca empregadora? Isso dá para fazer. E aí, cada vez que você pensar em como é que você pode humanizar aquela situação, se colocando do outro lado ali com bastante empatia, isso pode fazer com que você, mesmo num processo de demissão, tenha uma reputação de marca empregadora positiva, tá? O caso do Airbnb, por exemplo, repercutiu super bem nas redes sociais, apesar de todas as demissões. Muita gente falou, caramba, eles fizeram um processo humanizado, diferente, personalizado e fizeram a coisa certa, né? Muita gente falou, caramba, se tivesse uma oportunidade de trabalho lá, eu trabalharia nessa empresa, mesmo a gente estando falando de demissão. Maravilha, Suzy. Boa resposta. Realmente dá para ser uma empresa, eu estou chamando de amigável com as pessoas, mesmo nos momentos ruins, né? Suzy, a questão da remuneração hoje está entre as últimas prioridades do candidato, ou seja, não ser uma das principais pontos de atração, se deve também ao fato de que as empresas têm planos de carreira mais bem definidos e as pessoas sabem onde elas podem chegar? Eu acho que tem sim, tem um pouco a ver com isso, sim, em relação à remuneração. Eu acho que muita gente ainda às vezes pensa um pouco na remuneração, mas muita gente pensa realmente na reputação de marca empregadora, né? De querer estar numa empresa, né? E de querer saber o potencial que pode atingir naquela empresa. É o que a gente está falando. Quando a gente fala de proposta de valor, dificilmente a gente coloca no EVP a questão de remuneração, porque a remuneração em algum momento se torna insustentável. Mas quando a gente fala de proposta de valor, a gente está falando de desenvolvimento de carreira, que geralmente é o que as pessoas atrai as pessoas para trabalhar naquela empresa, né? Elas vão lá porque elas têm uma possibilidade de desenvolvimento maior, elas têm outras oportunidades de carreira, carreira nacional, carreira internacional, alguma outra coisa atraiu ela ali naquele cenário. Então, sim, eu acho que tem essa questão muito atrelada ao EVP, né? As propostas de valor hoje elas estão muito menos utilizando a questão de remuneração e estão muito mais focadas no que a pessoa pode esperar naquele futuro, né? E principalmente trazer um bom ambiente de trabalho para as pessoas trabalharem. Legal. Outra pergunta aqui, Suzy, se a pesquisa de engajamento aplicada
por muitas empresas, se elas costumam dar essa boa leitura sobre esse assunto, se esses resultados eles são comuns em todas essas empresas, essas taxas de atratividade por aquela lista que você deu ali são comuns, ou se elas são muito direcionadas para alguns setores, tem particularidades de acordo com os setores, como é que você vê isso? Eu acho que não tem tantas particularidades hoje em dia por setor, tá? E quando a gente está falando de pesquisa de engajamento, ela também não é o que leva ao employer branding, né? Ou o que dá a base para o employer branding. Quando a gente está falando de engajamento, a gente está falando de uma coisa muito pontual. A gente está falando de um engajamento naquele momento. A gente brinca que o engajamento é uma injeção de adrenalina, né? Então, se você aplicar uma pesquisa de engajamento hoje, ela vai te dar uma fotografia de como as pessoas estão se sentindo hoje. E isso pode variar de acordo com o cenário. Obviamente, há 6 meses atrás, talvez a sua pesquisa de engajamento fosse muito mais positiva do que ela é hoje, por exemplo, num cenário de Covid, onde as pessoas estão tendo que lidar com home office, com uma série de outras intercorrências no movimento de trabalho, né? Então, a gente está falando de uma fotografia. Quando eu estou falando de employer branding, eu estou falando de uma estratégia muito maior. Eu estou falando de como que a marca empregadora repercute ali em toda essa experiência do candidato e do colaborador. Então, é normal. Vai ter dia que você vai estar se sentindo mal naquela empresa, falar, hoje não é um bom dia de trabalho, hoje deu tudo errado, hoje a reunião foi ruim, mas é um dia, né? Agora, o que a gente está falando de marca empregadora, a gente está falando de toda essa experiência. No final, quando você sair, no final do dia, quando você sair, no final do ano, quando você sair de toda a tua experiência de trabalho com aquela empresa, qual é a imagem de marca que você leva? Você não vai levar a imagem desse dia específico, provavelmente. Você vai levar a imagem de como é que foi toda a tua experiência. E essa experiência é que tem sido positiva, né? Então, a pesquisa de engajamento, ela é boa para você fazer algumas ações táticas. Ela vai te ajudar em algumas coisas que são mais táticas para você saber como é que está o movimento ali, ou como é que as pessoas estão relacionadas na tua empresa naquele momento. Mas ela não vai te dar uma dimensão, né? Por isso que a gente fala que quando a gente fala de experiência do candidato, do colaborador, ela é muito mais abrangente. Então, a gente tem que ter muito mais pesquisas, muito mais pulsos, muito mais medições nesse processo para você conseguir avaliar esse cenário como um todo, né? O cenário de reputação de marca empregadora, ele vai passar pelo cenário de experiência e não de engajamento. Qual que é o primeiro passo para quem hoje quer começar? Vi a live da Suzy, entendi, viu quanto isso é importante, gostei de tudo que ela falou, quero fazer isso. Primeiro passo, primeira dica para começar agora esse processo. Primeiro passo, acho que é entender mais sobre employer branding, né? Os exemplos práticos ajudam a gente a entender. Então, siga pessoas que são referências sobre employer branding no mercado, converse com empresas, né? Eu falo muito da questão do benchmarking também, mas às vezes ele ajuda. Obviamente, não para você copiar e colar uma estratégia de uma outra empresa, mas para você ter visibilidade de como é que as coisas estão sendo aplicadas naquela empresa e o que você precisa aí fazer para conhecer um pouco mais do setor e entender como é que as pessoas estão aplicando isso. Então, acho que conhecer é muito importante, né? E, obviamente, tem um processo grande aí de convencer a liderança, né? A liderança sempre quer falar para a gente, vamos fazer uma estratégia de employer branding. Aí elas colocam uma pessoa destinada para fazer aquilo, ou um comitê, e aí isso geralmente não funciona, porque employer branding não é um projeto. Isso é muito importante das pessoas entenderem também. O projeto tem começo, meio e fim. Employer branding não. Ele é uma estratégia, então ele vai ter começo, meio, mas ele não vai ter fim. Então, essa mentalidade, né, de que eu preciso entender que employer branding é algo importante para a minha empresa, entender que ele não vai dar resultados a curto prazo. Então, você precisa também ter uma mentalidade de liderança convencida para isso. Senão, na primeira crise, as pessoas cortam toda a área de employer branding, todo o investimento que foi feito, assim como acontece bastante em marketing, comunicação interna, porque as pessoas ainda têm dificuldade de entender o quanto aquilo agrega valor do negócio, né? E o fato de talvez não conseguir trazer resultados tão imediatos, né? Ele é um processo de construção de marca. Nenhuma marca é construída da noite para o dia, né? Quanto tempo vocês demoraram para construir a Startse, por exemplo? Quanto tempo a gente demorou para construir milhares de marcas que hoje são conhecidas no mercado? Então, não acontece do dia para a noite. A gente precisa de tempo, de investimento, de frequência e de mentalidade correta. Eu acho que nesse processo, além de entender muito sobre o que é employer branding, buscar essas referências, canais que são interessantes, que falam corretamente sobre o tema, eu acho que é bem importante, mas é principalmente ajudar a liderança a entender o que é employer branding, mostrar o valor daquilo, para que você realmente consiga fazer uma estratégia consistente. Senão, na primeira crise, a gente corta essas áreas de employer branding, né? E eu costumo brincar que marca, a gente não cria na crise, a gente cria para a crise, né? Então, tem um processo de construção antes para que na crise você consiga sobreviver. O mesmo acontece quando a gente fala de reputação de marca empregadora, né? A gente precisa trabalhar essa construção para chegar no momento onde realmente isso seja visível. E esse processo demora.
Suzy, muito obrigado pelo conteúdo que você trouxe. Realmente é algo que a gente sabe que faz a diferença, mas enxergando da maneira como você apresentou, fica muito claro, fica muito transparente a importância de se fazer isso, de se criar isso como uma estratégia de crescimento mesmo da empresa de longo prazo, porque tendo as melhores pessoas, com certeza a gente obtém os melhores resultados. E foi muito bom, esclarecedor a tua apresentação, a tua fala aqui, a gente gostou muito. Sem dúvida, Júnior, obrigada, viu? Obrigada pelo convite, foi um prazer estar com vocês e a gente se vê aí no Instagram, então. Valeu!